Lição número 152. O poder de decisão é meu. Ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. Nada ocorre que não represente o teu desejo, e nada do que escolhes é omitido. Eis aqui o teu mundo completo em todos os detalhes. Eis aqui toda a sua realidade para ti. E é só aqui que está a salvação. Podes acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Mas pode a verdade ter exceções? Se tens a dádiva de tudo, pode a perda ser real? Pode a dor ser parte da paz ou o pesar parte da alegria? Podem o medo e a doença entrar na mente onde habitam o amor e a santidade perfeita? A verdade tem que abranger tudo, se é que é a verdade. Não aceites opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e de que nada mais é verdadeiro. Isso já ouviste antes, mas podes ainda não aceitar ambas as partes. Sem a primeira, a segunda não tem significado. Mas sem a segunda, a primeira já não é verdadeira. A verdade não pode ter opostos. Nunca é demais dizer e pensar nisso. Pois, se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa e a verdade perdeu o seu significado. Nada além da verdade é verdadeiro, e aquilo que é falso é falso. Essa é a mais simples das distinções e, no entanto, a mais obscura. Mas não porque seja uma distinção difícil de ser percebida. Ela está oculta por trás de um vasto conjunto de escolhas que não aparentam ser inteiramente tuas. E assim, a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, mas que não parecem ser apenas contradições introduzidas por ti. Como Deus te criou, tens que permanecer imutável, com estados transitórios que são falsos por definição. E isso inclui todas as variações de sentimentos, as alterações das condições do corpo e da mente, de toda a consciência e de todas as reações. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade e pela qual o que é falso se mantém separado da verdade, tal como é. Não é estranho que acredites que pensar que fizeste o mundo que vês é arrogância? Deus não o fez. Disso pode estar certo. O que ele pode saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer? Estás apenas acusando-o de insanidade ao pensar que ele tenha feito um mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco. No entanto, só a loucura faz um mundo como esse. Pensar que Deus fez o caos, que ele contradiz a sua vontade,
que inventou opostos para a verdade e permite, mesmo com o sofrimento, que a morte triunfe sobre a vida, tudo isso é arrogância. A humildade veria imediatamente que essas coisas não são suas. E podes ver o que ele não criou? Pensar que podes é meramente acreditar que podes perceber aquilo que a vontade de Deus determinou que não fosse. E o que poderia ser mais arrogante do que isso? Sejamos verdadeiramente humildes hoje e aceitamos o que temos feito tal como é. O poder de decisão é nosso. Decide apenas aceitar o teu lugar de direito como co-criador do universo e tudo o que pensas ter feito desaparecerá. Então, o que surgiu na tua consciência será tudo o que sempre foi, eternamente como é agora. E isso tomará o lugar dos altos enganos feitos apenas para usurpar o altar ao Pai e ao Filho. Hoje, praticamos a verdadeira humildade, abandonando a falsa pretensão com a qual o ego busca provar que ela é arrogante. Só o ego pode ser arrogante, mas a verdade é humilde ao admitir o seu poder, a sua imutabilidade e a sua integridade eterna, que tudo abrange, a dádiva perfeita de Deus para o seu Filho amado. Deixamos de lado a arrogância que nos diz que somos pecadores, culpados, amedrontados e envergonhados do que somos. E ao invés disso, ergamos os nossos corações em verdadeira humildade para aquele que nos criou imaculados como ele próprio, no poder e no amor. O poder de decisão é nosso e aceitamos dele aquilo que somos e humildemente reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecer o Filho de Deus implica também em que todos os nossos autoconceitos tenham sido postos de lado e reconhecidos como falsos. A arrogância de cada um deles foi percebida. E na humildade, a radiância do Filho de Deus, a sua gentileza, a sua perfeita impecabilidade, o amor de seu Pai, o seu direito ao céu e a liberação do inferno, são alegremente aceitos como nossos. Agora, nos unimos reconhecendo com contentamento que as mentiras são falsas e só a verdade é verdadeira. Pensamos apenas na verdade ao levantarmos e passarmos 5 minutos praticando os seus caminhos, encorajando as nossas mentes assustadas com o seguinte: o poder de decisão é meu. Neste dia, aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. Em seguida, aguardaremos em silêncio, desistindo de todos os altos enganos, enquanto pedimos humildemente ao nosso ser que se revele a nós. E aquele que jamais partiu virá novamente à nossa consciência, grato por restaurar o seu lar em Deus, como lhe era destinado. Espera por ele pacientemente ao longo do dia e convida-o a cada hora com as palavras com que começaste o dia, concluindo com esse mesmo convite para o teu ser. A voz de Deus responderá, pois ela fala por ti e pelo teu Pai. Ela substituirá todos os teus pensamentos frenéticos pela paz de Deus, os autoenganos pela verdade de Deus e as tuas ilusões de ti mesmo pelo Filho de Deus. Muitos falam, né? Nossa, como é lindo esse mundo que Deus fez. Ah, esse mundo é tão perfeito, a natureza é tão perfeita, os animais conseguem sobreviver na mata,
O sol ilumina e esquenta o dia, a chuva molha a terra, renovando a natureza. A mulher consegue ter seu filho, a família é o bem mais precioso. Nossa, como Deus é bom, é perfeito em tudo o que faz. Eu já falei assim. O dia estava bonito, com um baita sol e eu achava lindo. Nossa, Deus é bom. Mas daí começava a esquentar muito e eu já reclamava do calor. Quando esfriava, aí esfriava mesmo, então era muito frio. Ainda mais no Rio Grande do Sul, né, que é onde eu morava, e lá sempre é os extremos. Então, quando é quente mesmo. E quando é frio, é muito frio. E aí então vinha a reclamação, né? Aí a chuva é perfeita porque a natureza precisa, mas quando é demais, a chuva acaba com tudo, né? Como isso agora que aconteceu no Rio Grande do Sul e também já aconteceu em tantos outros lugares, né? Quando a gente olha para a mãe que ganha o filho, né? A mãe ela ganha ali o seu filho, mas a criança mesmo e aquela mãe ali que nasce junto já nasce no meio a dores, né? É a mulher lá arregaçada, cortada nas piores posições possíveis e com dores, e o bebê nascendo ali todo sujo, chorando, não entendendo nada. Uns já nascem doentes com problemas, às vezes é a mãe que começa a ter problemas durante a gestação também. Aí esse bebê, ele vai crescendo, 6 meses de idade já é deixado na creche e passa já a ficar longe o dia inteiro da mãe e do pai. Ele passa até ali por volta dos 18 anos, né, condenado a estudar umas bobagens na escola que não serve para nada, 18 anos tendo que ir todos os dias para o colégio porque é obrigado a ir estudar. Alguns até gostam, né, porque tem os amigos, vê os amigos, se diverte um pouco, mas a maioria não gosta. Eu mesmo sempre odiei ir para o colégio. Eu inventava um monte de coisas para fazer com que a minha mãe deixasse eu matar a aula, né? E aí, então, depois que tu chega aos 18, aí tu pensa que se livrou do colégio, e aí tem a faculdade, tem que trabalhar, aí já vem os namoros é uma paixão não correspondidas, né? Aí depois tem que casar, aí tem que ter filhos, que muitas vezes parece que é obrigação ter filhos, né? Parece que tudo vai ser perfeito depois que você casa, mas não. Sempre tem uma coisa ou outra, sempre tem um problema ou outro. Às vezes é o governo, às vezes é o mundo que está mudando muito rapidamente, às vezes é a catástrofe que vem, acontece uma coisa contigo, com a tua família, às vezes é a idade que chega e a idade nunca vem sozinha, é as enfermidades, o cansaço, o desgaste, ixi, e aí vai, né? Não acaba. Isso tudo que eu falei é uma vida normal no mundo, não é? Mas tem umas consciências aí que parece que nasceram para passar trabalho mesmo, para sofrer mesmo, né? Com uma vida que é um nojo, né? Com escassez, miséria, problemas de saúde, de família, de drogas e muita coisa. Gente do céu, é muita coisa. E ainda depois de tudo isso, né? Chega o momento da morte, porque o final é a morte, né? Tu vai acabar. Tu vai acabar num caixão de madeira embaixo da terra com as traças comendo o teu corpo. E se não bastasse ainda isso, né, a morte, né, aí vem Deus, esse Deus aí que criou tudo isso, né, que a gente está falando, e vai te ressuscitar agora para te julgar. Né? E se tu foi mal na tua vida aí na terra, tu está então condenado a queimar eternamente no inferno. Meu Deus, esse mundo, ele realmente, ele não pode ter sido criado por Deus, não tem como, né? E se fosse, eu queria realmente distância desse Deus, de um Deus com uma mentalidade doentia dessa que fez um mundo desse. Gente, tá louco. Só que o que a lição de hoje ela está falando é que esse mundo ele não foi pensado por Deus. Ele não foi projetado, planejado por Deus. Ele não saiu da mente de Deus. Não. Esse mundo na qual a gente vê, na qual a gente percebe, que eu especifiquei agora, ele não é a criação de Deus. Ele está na
tua mente apenas. Ele é pensado por ti. Você fez esse mundo. Você vê isso porque você está pensando isso. Você vê isso porque está identificado com isso. Você vê esse mundo porque está escolhendo ver esse mundo, está decidindo por isso. É isso que a lição está trazendo. Então, o poder de decisão, ele é teu. O poder de decisão, ele é meu. Mas meu quem, né? E aqui que entra a questão. É da Bruna? É a Bruna que está decidindo? É o corpo? É a personalidade? É a imagem? Não. O corpo, né? Essa Bruna, ela segue apenas o que a mente escolhe. Ou seja, o poder de decisão é da mente, é da consciência. É a consciência que pensa culpa, medo, dor, punição. É a consciência que se identifica com a separação, com um ser separado, com um autoconceito e tem então como experiência no corpo, né, no mundo, a dor, o sofrimento, a perda, a falta, a aflição, a doença, a morte. Só que você não percebe que é você que está escolhendo por isso, né, no caso a consciência, porque está olhando para tudo isso a partir do corpo, como uma vítima de tudo isso já, como alguém que está só sendo submetido ao mundo. Enquanto você, que é uma consciência, se ver de dentro de um corpo, acreditando que é um corpo através de um corpo, você não vai conseguir ver que é você que está escolhendo pelo sofrimento, pela dor, pela falta. Porque o corpo, ele serve exatamente para esconder isso, para esconder a verdade de você. Lembra do objetivo na qual o mundo foi feito? Nós falamos em várias lições aqui para trás. Foi para quê? Foi para a consciência se esconder de Deus, se esconder da verdade. Então, enquanto você se perceber dentro do corpo, não vai perceber a verdade, porque você está se protegendo, está se escondendo da verdade. E por quê? Porque na consciência, ela já decidiu por se ver separada de Deus. Já decidiu pelo sistema de pensamento da separação, já decidiu pela ilusão, já se identificou com a ilusão. E o corpo, a experiência no mundo, só vai seguir o que a consciência decidiu. Ou seja, ele vai seguir esse roteiro da separação, que é a culpa, que é o medo e a punição. E aí no corpo você vai correr atrás de meios de fugir desse roteiro. Você vai tentar encontrar a paz, a felicidade, vai buscar, vai tentar soluções, só que não vai encontrar, porque a escolha não é no mundo, a mudança não é no mundo, mas é na mente. É a decisão da consciência se identificar ou com a verdade ou com a ilusão. Então, o poder de decisão é da consciência. Essa lição, ela realmente não é para o personagem no mundo, né? Ela não é para Bruna, aqui, para essa personalidade. Ele só segue, a Bruna só segue a decisão da consciência. O poder de decisão é da consciência. Essa lição, então, ela é para este observador da consciência, que foi o que nós desenvolvemos nas primeiras lições, nas lições iniciais. É ele que olha para o mundo já de fora do mundo, já sem se envolver. Ele que olha para o corpo, para as sensações que o corpo experimenta, para as emoções, os pensamentos, para tudo, sem se envolver, sem se misturar. Ele olha e sabe que é a ilusão e não se deixa enganar pelo que está olhando. E é com esse poder, onde você tem o poder de decidir se envolver com a ilusão ou não, é que você pode praticar a humildade ou a arrogância que o texto fala aqui. Ou seja, a humildade e a arrogância que fala aqui na lição também é da consciência, percebe? Quando ela se identifica com a ilusão, com o autoconceito individual,
né, que é este ser separado aqui, ela está sendo arrogante. Por quê? Porque ela está escolhendo ser diferente da criação de Deus. Ela está escolhendo ser uma outra coisa contrária à criação de Deus. E quando a consciência reconhece que tudo isso é decisão dela, é a sua alucinação, que esse mundo que ela vê, que ela percebe desse jeito, é a sua alucinação, a insanidade da própria mente, é a ilusão e não a criação de Deus, ela está sendo humilde, né? Por quê? Porque ela está reconhecendo que o poder é dela. Então, reconhecer o seu poder é ser humilde. Humildade é a consciência reconhecer o seu poder. É olhar para o mundo de dor que ela imagina e reconhecer que esse mundo é falso, que é ilusório, né? E o convite de hoje é aceitar que o poder é teu, ou seja, que o poder é da consciência e reconhecer que isso que ela está percebendo, que você percebe, esse mundo que eu vejo, ele é falso. Isso é reconhecer o poder e é praticar a verdadeira humildade. Por quê? Porque eu fiz isso e eu reconheço que foi eu que fiz. Então, eu estou sendo humilde e, ao mesmo tempo, reconhecendo o meu poder, né? Ou seja, reconhecer o poder é ser humilde. E esse é o convite de hoje: aceitar e reconhecer que isso é apenas uma ilusão da consciência e não a realidade.